O Espada da Manhã Parte 16. O desembarque em Westeros. A travessia durou mais de um mês. Os navios navegaram por mares calmos e tempestuosos, contornando a costa de Essos antes de se lançarem no mar aberto rumo a oeste. Arthur passava os dias treinando no convés, observando os dragões voarem acima, Drogon, Rhaegal e Viserion, criaturas de pura magia que faziam até os Dothraki mais ferozes se curvarem em respeito. Daenerys passava a maior parte do tempo em seu camarote, estudando mapas, consultando Sor Barristan e os capitães, planejando onde desembarcar, como conquistar o apoio das casas nobres, quem ainda era leal aos Targaryen. Arthur era chamado às reuniões ocasionalmente, não por sua política, mas por seu conhecimento de Westeros. Conhecia as grandes casas, as alianças, as rivalidades. Conhecia os homens que haviam lutado ao seu lado nos torneios. Rocher do Casterly disse numa dessas reuniões, apontando para o mapa: os Lannister são fortes, mas odiados. Jaime Lannister é um grande guerreiro, mas Tyrion, o anão, é quem realmente governa. E Tyrion é diferente. Pode-se negociar com ele. E os Stark? Perguntou Daenerys. Arthur hesitou. Os Stark estão destruídos. Robb Stark foi assassinado em Casamento Vermelho. Eddard Stark morreu em Porto Real. Os filhos estão espalhados, mortos ou desaparecidos. Mas são teus parentes, Daario observou, com seu tom provocador. O sangue Stark corre em tuas veias. Arthur olhou para ele com frieza. Meu sangue não me torna Stark. Meu sangue me torna filho de Ashara Dayne. É isso que importa. Daenerys interveio antes que a tensão aumentasse. E Dorne? Tua mãe ainda governa em Queda de Estrelas? Minha mãe vive em Queda de Estrelas, mas não governa. Os Dayne são vassalos dos Martell. E os Martell têm motivos para odiar os Lannister. A irmã de Duran Martell, Elia, foi assassinada por Gregor Clegane sob ordens de Tywin Lannister. Sor Barristan assinou. Os Martell podem ser aliados, se abordados corretamente. Daenerys olhou para Arthur. Conheces os Martell? Conhecia o príncipe Oberyn antes de sua morte. Era intenso. Arthur sorriu levemente. Sua irmã, a princesa Duran, é mais calma, mais estratégica. Mas ambos guardam mágoas profundas contra os Lannister. Então Dorne é nossa melhor esperança. Daenerys marcou o mapa. Desembarcaremos em Pedra do Dragão primeiro. Depois, enviaremos mensageiros a Dorne. Pedra do Dragão. A ilha surgiu no horizonte como uma visão sombria, rocha negra esculpida em formas de dragões, torres que pareciam garras apontadas para o céu. Pedra do Dragão, o antigo posto avançado dos Targaryen, onde eles haviam governado antes da conquista. Estava vazia agora, ou quase. Stannis Baratheon a abandonara para lutar no norte, deixando apenas uma guarnição mínima. Quando os navios de Daenerys apareceram, a guarnição rendeu-se sem lutar. Arthur desembarcou com a rainha, sentindo o ar frio do mar e o cheiro de sal e pedra antiga. O castelo era impressionante, mais sombrio que Jardim de Cima, menos imponente que Rocher do Casterly, mas com uma atmosfera de poder antigo que poucos lugares tinham. É aqui que tudo começou, Daenerys murmurou, tocando as paredes de pedra negra. Meus ancestrais partiram daqui para conquistar Westeros. E é aqui que vossa graça começará sua própria conquista, Arthur respondeu. Daenerys olhou para ele, algo brilhando em seus olhos. Ficarás comigo até o fim, Arthur Sand. Até o fim, vossa graça. Prometi. Os primeiros dias em Pedra do Dragão foram de organização. Os Imaculados estabeleceram acampamento, os Dothraki exploraram a ilha, e os navios foram descarregados. Mensageiros partiram para todos os cantos de Westeros, levando cartas da rainha. Arthur foi encarregado de treinar os capitães de Daenerys nas tradições de Westeros, como se dirigir a nobres, como conduzir cercos, como negociar rendições. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Numa tarde, enquanto observava os dragões voarem sobre o mar, Tyrion Lannister aproximou-se. O anão servia como mão da rainha agora, e apesar de sua aparência grotesca, Arthur aprenderá a respeitar sua inteligência afiada.
Pensando em Dorne. Tyrion perguntou, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Pensando em minha mãe. Achara Dainé. Tyrion assentiu. Ouvi histórias sobre ela. Dizem que era a mulher mais bela de Westeros. Era. Ainda é. Tyrion sorriu. Lealdade filial. Admirável. Tomou um gole. Também ouvi histórias sobre teu pai. Brandon Stark era impetuoso. Meu irmão Jaime o conheceu antes da morte. Arthur não respondeu. Tyrion percebeu o silêncio e mudou de assunto. Acreditamos que Dorne nos apoiará. Minha prima, a princesa Arianne, parece disposta a negociar. Mas há um problema. Qual? Os Tarly. Randyll Tarly é um dos comandantes mais capazes de Westeros, e está do lado dos Lannister. Se ele marchar contra nós, será um desafio. Arthur lembrou-se de Samwell Tarly, o rapaz fraco que conhecera brevemente. Randyll devia ser muito diferente do filho. Enfrentei muitos guerreiros, Lord Tyrion. Um a mais não fará diferença. Tyrion riu. Gosto da tua confiança, Sandy. Espero que seja justificada. À chegada a Dorne 2 semanas depois, Arthur recebeu uma missão inesperada. Preciso que vás a Dorne, Daenerys disse, chamando-o a seus aposentos. Pessoalmente. Falar com tua mãe, com os Martell. Eles confiam mais em ti que em qualquer mensageiro. Arthur hesitou. Vossa Graça, meu lugar é o teu lado. Teu lugar é onde eu disser que é. Daenerys sorriu, suavizando as palavras. Preciso de alguém em quem confio, Arthur. Alguém que conheça Dorne, que conheça as pessoas. Alguém que possa ser honesto comigo sobre o que encontrar lá. Arthur acenou com a cabeça. Partirei amanhã. Leva a alvorada. Mostra a eles quem és. Daenerys tocou seu braço. E quando vires tua mãe, dá-lhe meu agradecimento. Por criar um homem tão leal. O retorno à Queda de Estrelas. A viagem para Dorne foi rápida, um navio rápido, ventos favoráveis, e poucas paradas. Arthur cavalgava veloz agora, o cavalo mais jovem que comprara em Meereen, mas o coração estava em Queda de Estrelas. Quando viu as torres familiares surgirem no horizonte, sentiu lágrimas nos olhos. Achara Dainé esperava no pátio, como esperara tantas vezes antes. Estava mais velha, mais grisalha, mas seus olhos roxos brilhavam com o mesmo amor de sempre. Arthur desmontou e correu para ela, abraçando-a com força. Mãe. Arthur. A voz dela estava embargada. Meu filho. Meu querido filho. Ficaram abraçados por longo tempo, o vento quente de Dorne ao redor, o mar batendo contra os rochedos. Nada mais importava. A conversa com os Martell. No dia seguinte, Arthur cavalgou para a Lança Solar, a sede dos Martell. A princesa Arianne recebeu em seus aposentos privados, cercada por guardas e criados. Ela era bela, morena, com olhos escuros que lembravam os do tio Oberyn. Havia inteligência em seu olhar, e uma ponta de desconfiança. Arthur Sanche, disse, sua voz suave. O Espada da Manhã. O homem que serviu Daenerys Targaryen por 3 anos em Meereen. Princesa Arianne. Arthur fez uma reverência. Trago saudações da rainha Daenerys. Sei o que trazes. Arianne inclinou-se. A pergunta é, por que apoiaríamos uma Targaryen? Meu tio Oberyn morreu lutando contra os Lannister, mas isso não nos torna aliados automáticos dos dragões. Porque Daenerys é diferente. Porque ela libertou escravos, governou com justiça, e quer um Westeros melhor. Arthur olhou nos olhos dela. E porque os Lannister são os mesmos que mataram sua tia Elia e seus primos. Arianne sustentou seu olhar por um longo momento. Depois, lentamente, sorriu. És persuasivo, Arthur Sanche. E tens a confiança de minha mãe, a princesa Doran fala bem de ti. Levantou-se. Dorne apoiará Daenerys Targaryen. Mas com uma condição. Qual? Que quando ela se sentar no trono de ferro, lembre-se de Dorne. Que nos dê o lugar que merecemos no reino. Arianne aproximou-se. E que te nomeie para algo importante. És um dos nossos, Arthur Sanche. Nunca te esqueças disso. A despedida final. Arthur passou mais uma semana em Dorne, com sua mãe. Caminharam pelos jardins, conversaram sobre tudo e nada, relembraram histórias antigas.
Numa noite, sob as estrelas, Ashara segurou sua mão. Vais voltar para a guerra, disse, não como pergunta. Preciso, mãe. Prometi. Sei. Ela apertou sua mão. E quando a guerra acabar? Arthur sorriu. Quando a guerra acabar, volto para casa. Para ficar. Ashara olhou para ele por um longo momento. Depois, abraçou com força. Volta vivo, Arthur. Volta vivo para mim. O retorno à Pedra do Dragão. Quando Arthur desembarcou em Pedra do Dragão, encontrou um acampamento transformado. Mais navios haviam chegado, mais soldados, mais aliados. Os Tireu haviam se unido a Daenerys, assim como parte das terras fluviais. Daenerys recebeu com um sorriso. Dorne. Dorne está conosco, vossa graça. Ela fechou os olhos por um momento, aliviada. Mais um passo. Mais perto do trono. O que aconteceu enquanto estive fora? Batalhas. Negociações. Traições. Daenerys suspirou. Cersei Lannister ainda governa em Porto Real. Meu irmão, ou o que resta dele, está no norte, lutando contra os mortos. Seus olhos encontraram os de Arthur. Há coisas piores que guerra, Arthur. Coisas que vêm do frio. Arthur lembrou-se das palavras de Eddard Stark, anos atrás. Há coisas lá fora, Arthur. Coisas que os sulistas não acreditam. Os caminhantes brancos? Sim. Daenerys assinou. E se forem reais, se estiverem vindo, então a guerra pelo trono é secundária. Primeiro, precisamos sobreviver. Arthur sentiu o peso do mundo em seus ombros. Mas ali, ao lado da rainha, com a alvorada em suas costas e o amor de sua mãe em seu coração, sabia que faria o que precisasse. O Espada da Manhã estava pronto para a batalha final.